Olá pessoal, bem-vindos de volta a mais um episódio aqui do nosso Mais Respostas. Voltei aqui com o Lucas para responder algumas dúvidas que vocês nos enviam. E hoje eu quero falar de um assunto especial, Lucas, que a gente está aqui em maio, né? E a gente até postou recentemente um vídeo sobre um evento que ocorre todo final de maio e todo final de novembro, que é o Come Cotas. Quem investe em fundos e já até acompanha nosso canal já viu aqui a Bia descomplicando o que é o Come Cotas. Mas o Descomplica a gente explica mais o que é, né? Mais brevemente. A ideia é ser um vídeo curtinho e objetivo para explicar esses conceitos, né? Mas ainda assim tem algumas coisas que as pessoas não ficam muito claras, que as pessoas sempre perguntam a mais, né? Como, por exemplo, eu vou trazer aqui o comentário que o Eduardo Oliveira fez, né? E depois a gente se aprofunda mais em outros assuntos, né? Perfeito. Então, o do Eduardo Oliveira sobre Come Cotas foi o seguinte. O que ninguém explica é como funciona o Come Cotas nos fundos multimercado de alta volatilidade. Porque até maio o investidor pode ter tido ganhos e aí pagou IR. Aí em novembro o fundo voltou para valores menores do que maio e não houve IR. Mas aí no maio seguinte, do outro ano, ele está fazendo um exemplo aqui, né? O fundo voltou para o lucro do maio anterior. Paga-se novamente em cima desse ganho, né? Então o fundo foi lá, teve um ganho, pagou Come Cotas. Caiu, né? Depois voltou para o mesmo valor que estava antes, paga de novo Come Cotas, né? Sim. Aí ele até pergunta, isso não seria bitributação? Então assim, essa já é uma dúvida bem legal de responder, né? A gente até tinha respondido aqui pro comentário do Eduardo, mas vale a gente explicar de novo aqui no vídeo para outras pessoas também entenderem como é que funciona. E a gente, de repente, entrar em mais alguns detalhes de Come Cotas, né? Fundos que não tem Come Cotas, né? Algumas formas de você fugir desse imposto. Explicar um pouquinho melhor também por que esse imposto impacta tanto, né? Por que ele é tão criticado, né? Então, bom, vamos começar aqui com o caso do Eduardo. Vamos pelo começo. E depois a gente se aprofunda um pouquinho mais. Como é que você explica essa questão, Lucas? Não, perfeito. É uma boa pergunta. E não tem bitributação, tá, Eduardo? Porque é tirada uma fotografia de quando é pago esse Come Cotas para você justamente não ter essa questão dessa bitributação. E é olhado CPF por CPF ali do investidor. Então é um sistema muito robusto para poder estar acompanhando isso. Então vamos supor o seguinte, tá? Você aplicou lá, seja qual for o valor que você aplicou no começo do ano e aí teve um rendimento, de 10%. Independente se é um fundo multimercado de alta volatilidade, média volatilidade, vamos levar em conta que ele tem uma tributação regressiva, que ela começa com 22,5% até chegar em 15%. Então ele vai ter como teve um ganho de 10%, vai ter o Come Cotas em cima desses 10% que foi aplicado. Para simplificar aqui a conta, aplicou 100 mil reais, desses 100 mil reais foi para 110 mil reais, então você tem ali 10 mil reais de ganho, certo? Então vai ser 15% em cima somente, uma questão muito importante, tá, pessoal? É sempre e unicamente sobre o lucro, e não sobre o valor aplicado. Então vai ser é um imposto de renda, né? Tem que ter uma renda para ter imposto. Exatamente, perfeito. Então é sobre os 10 mil que vai ter o imposto. Vai ter o imposto Come Cotas, ele é sempre de 15%. Não importa se você está na tributação de 22,5%, tributação de 17,5%, por aí vai. Come Cotas é sempre de 15%. Então, bom, 10 mil reais, 15% em cima disso, R$ 1.500. Então o governo vai lá e ele come essas cotas. Por que não diminui o valor da cota? E sim ele leva a cota. Porque imagina o seguinte, se ele diminuísse o valor da cota, fosse como se tivesse um débito ali desse valor, a cada 6 meses o gráfico do fundo ia fazer assim, ia subir assim, ia subir. Então não faz sentido, né? Ia penalizar ali o gestor que está tendo uma boa performance, então ele simplesmente vai lá e pega a cota, porque isso não afeta o gráfico do fundo. Ok. Então, explicado, vamos olhar a janela dos próximos 6 meses agora, que é no final de novembro que tem a próxima janela de Come Cotas. Vamos supor que subiu mais 10% o fundo, mas vamos traduzir isso em números para simplificar. Lembra que estava 110 mil? Pegou 15%, ou seja, 1.500 ali dos 10 mil, então você ficou com 108.500. E vamos enxergar agora que o fundo ele foi para 120 mil reais. Tá? Ou seja, teve mais uma valorização ali de mais 10 mil reais. Então vai ser sobre essa diferença, do 110 até o 120, que vai ter imposto de renda. Então vai ser, como teve um retorno aí você vai ter o Come Cotas de 15%, normalmente vai ser debitado R$ 1.500 seu, tá? Mas somente sobre a diferença, e não sobre o que você já teve já ali que foi Afinal, tributado. aquele ganho já foi tributado, você já pagou o imposto que Exatamente. Vamos supor, Lucas, foi um ano horrível, foi um semestre horrível,
na verdade voltou para 95 mil. Poxa, pessoal, novamente, não teve ganho. Lucas, no semestre seguinte recuperou um pouco, foi para 105 mil. Novamente, está abaixo ainda dos 110 mil reais. Não tem tributação. Semestre seguinte, Lucas, foi ali cravada ali, foi em 110. Novamente, não tem tributação, já tinha sido tributado. Não teve nenhum ganho adicional. Exatamente. Então, é um sistema, novamente, pessoal, muito robusto para poder ter o controle disso. Pode ficar tranquilo que você não precisa ficar fazendo essa conta, e isso já é automaticamente, a própria instituição financeira já faz e já debita já o imposto de renda. Então é simplesmente acompanhar ali se está correto. É para estar correto, normalmente não tem erro. Em cima disso, normalmente são sistemas ali que, poxa, tem até uma auditoria a todo momento para verificar ali se está sendo feito da maneira correta. Então é assim que funciona, não tem bitributação. E até aproveitar aqui, Lucas, esse assunto que a gente está comentando, né? Vamos supor que deu aquele cenário ruim, né? A pessoa foi lá, investiu no fundo, deu 110, pagou o imposto do Come Cotas, né? E aí o fundo caiu para, por exemplo, 95 mil. Então ele está tendo prejuízo em relação aos 100 mil iniciais que ele aplicou. E aí ele fica, desistir desse fundo, o fundo está muito ruim o resultado dele, vou resgatar o dinheiro. E aí pagou o imposto e pronto, não tem o que fazer? Ou existe alguma forma de compensar um prejuízo de um fundo para outro? Como é que funciona isso na prática? Isso vai depender da plataforma que você tem, tá? Tem plataformas hoje que você já tem a compensação de lucro e prejuízo para fundos da categoria renda variável. Tá? Então, algumas plataformas já tem isso hoje, onde você, poxa, eu tive um prejuízo ali de 10 mil em renda variável. Num outro fundo de renda variável, quando você tiver um ganho de 10 mil, vai abater isso aí, né, para compensar esse prejuízo que você já teve. Em fundos multimercados, devem ter algumas plataformas que esse ano já vai sair essa compensação. Hoje, por exemplo, isso é muito fácil de ser feito quando você opera renda variável, né? Você opera ações ali direto na tua conta, você pode fazer esse ajuste aí de lucro e de prejuízo. Algumas plataformas já fazem isso para fundo de renda variável atualmente. Em algum momento vai ter isso para multimercado. E olhem essas plataformas que tenham esse benefício. Porque assim, vai acontecer de algum momento, algum fundo não performar bem e você resgatar porque você não acredita mais na competência daquele gestor. Você aproveita esse prejuízo que tem para compensar um futuro ganho de um outro fundo que você resgatar com ganho. O que é importante? Tá? Você primeiro resgata o que tem prejuízo para depois resgatar o que você tem ganho, pode parecer óbvio, né? Para poder compensar. Se você resgata primeiro o que você tem ganho para depois resgatar o que tem prejuízo, já pagou. Já foi, né? É importante ter esse ajuste que a gente já viu clientes que fizeram esse movimento. Mas Lucas, no começo, óbvio, ele não ia saber que o sistema não sabia que você ia resgatar o que tinha prejuízo depois. Então primeiro resgata o que tem prejuízo para depois resgatar o que tem lucro para poder compensar. Perfeito. E aí, mais assim, continuando isso, a gente critica muito, né? Não só a gente, mas o mercado todo fala, o Come Cotas é sacanagem, porque o governo está antecipando o imposto, né? Porque qualquer aplicação financeira lá, você vai num título de renda fixa, né? Enquanto você não resgatar, ele vai rendendo lá, não tem como você antecipar imposto, né? E no Come Cotas existe isso, né? Então, como que você explica por que isso é tão prejudicial para o investidor a longo prazo? Por que a gente critica tanto o Come Cotas nesse mecanismo que existe nos fundos, né? Perfeito, é uma boa questão, porque você não deixa o teu patrimônio aproveitar ali, ele até aproveita, tá? Mas aproveita de maneira mais moderada o efeito dos juros sobre juros. Né? Quando você aplica num CDB, por exemplo, o CDB ele só vai ter imposto de renda no vencimento. Então, você aplicou num CDB 100 mil reais, ele tem um retorno de 10% ao ano, ele vai render ali 10% sobre os 100 mil reais, então finalizou o ano, vai ser sobre os 110 mil reais, que ele vai render no ano seguinte, no ano 2. No ano 2 ele não vai render somente sobre 100 mil, ele vai render sobre 110 mil. E assim você vai criando o efeito do juros sobre juros. No caso do fundo de investimento, trazendo o exemplo que eu citei agora há pouco, ele vai passar a render sobre os R$ 108.500 porque você debitou lá atrás. Ou seja, ele tem um efeito... Exatamente, você já pagou de imposto de renda. Ou seja, você tem um efeito do juros sobre juros, mas olha só, sobre esses R$ 1.500 você não vai ter esse efeito. Então é nesse sentido que ele acaba sendo prejudicial, mas paciência, a gente joga com a regra do jogo, né? Então para multimercado é essa regra, paciência, mas tem a notícia boa, né? Que tem alguns fundos de investimento que ou você não vai ter nem imposto de renda, consequentemente não vai ter nem Come Cotas,
E muito menos, às vezes, vai ter nem come cotas. Né? Se tiver imposto de renda, vai ter nem come cotas. Então é importante você olhar isso. Uma regrinha simples aqui para facilitar quais vão ser esses investimentos que não vão ter imposto de renda. Tá? Um deles, fundo de debêntures incentivadas, é isento de imposto de renda. Já parte do princípio que já não tem imposto de renda, logo não tem come cotas. Então todo o valor que você tiver lá, você vai ter esse efeito do juros sobre juros muito positivo. Fundo de ações. Sempre que for um fundo de ações, como pela legislação, para ser um fundo de ação tem que aplicar no mínimo 2/3 em ações, no mínimo 67%, você já parte do princípio que ele não tem come cotas, inclusive ele não tem tributação regressiva, que é de 22,5% até 15%. Ele já começa com 15% e você nunca vai ter come cotas. Você só vai pagar imposto de renda quando você resgatar o que você aplicou naquele fundo. Vai ter inclusive alguns fundos multimercados que também vai ter essa tributação de 15% e, consequentemente, não vai ter o come cotas. Qual que é a característica para ele já não ter come cotas? Esse fundo multimercado ele tem que alocar no mínimo também 67% em ações, em ativos de renda variável. Aí, apesar de ser multimercado, perante a Receita Federal, olha ele como um fundo de tributação de renda variável. Por isso que você não tem come cotas e o imposto já começa já com 15%. Vale a pena dar uma olhada, pergunta para o teu gerente, pergunta para o teu assessor qual que é a característica daquele fundo multimercado que você tem. E a gente foge um pouco de fundo, vai para outras estruturas, mas semelhantes ainda, como por exemplo Previdência. A Previdência ela aloca num fundo previdenciário. Nele você não tem come cotas, tá? Ou a tributação regressiva que começa com 35% e vai até 10% depois de 10 anos, ou você já pega a tributação progressiva que, dependendo do tanto você resgata, ou vai ser isento ou vai ter tributação de 27,5%. Não tem come cotas. Outra categoria, só que esse aí é só para quem tem acima de 10 milhões de reais, tá? São os fundos exclusivos. Fundo exclusivo atualmente não tem come cotas, mas fica atento porque tá para mudar essa regra. Desde que ele seja fechado, né? É isso aí, ele tem que ser fechado. Pode ser que a qualquer momento essa regra ela seja ajustada e passe a ter come cotas. Então fica de olho. Uma outra categoria um pouco diferente que você não vai ter come cotas, fundos imobiliários. Tá? Fundos imobiliários e ETFs, que são fundos de investimento passivo, que são negociados em bolsa. Você também não tem come cotas, pode ser interessante. Então, basicamente, essas categorias aí de fundos de investimento que me vêm à mente agora e que não tem come cotas. Perfeito. Tem algum para adicionar? Não, são exatamente essas mesmo, né? Ficou bem claro aí a forma que funciona o come cotas, né? Os impactos negativos, por que a gente não gosta desse tipo de imposto. Ele existe, fazer o quê? Mas a gente critica por esses motivos, né? Mas também ficou claro como que tem alguns mecanismos aí que você eventualmente pode fugir de fundos de come cotas. O impacto dele mais importante é justamente no longo prazo. E é por isso que se você está investindo, pensando em acumular capital lá na frente, né? Pensando para você fazer aportes, acumular dinheiro a longo prazo, esses fundos de previdência vêm bem a calhar, né? Porque tem muitos hoje em dia, muitos fundos que são praticamente iguais, a mesma gestão, né? A mesma gestora que cuida, e tem a versão previdência e a versão fundo aberto tradicional, né? Então se você está pensando a longo prazo, principalmente para acumulação, para sua independência financeira, às vezes faz muito sentido investir no fundo de previdência. Exatamente. Né? Inclusive você tem a vantagem de ter a portabilidade, se não estiver gostando, você muda e não paga imposto de renda. Também você tem isso, né? Tem vários benefícios de previdência, a gente já comentou, acho que até aqui no Tem que ver o vídeo anterior de Mais Respostas. Exatamente, né? Então tem vários benefícios da previdência, mas é uma saída interessante, né? Você não tem a alíquota do come cotas estragando esse efeito do bola de neve, né? Que a longo prazo é um estrago grande, né? E você ainda também tem uma alíquota no final que pode ser menor do que qualquer fundo, inclusive fundos de ações, que no caso da regressiva chega a 10%. Então uma estratégia bem interessante para fugir do come cotas e para você investir com um resultado melhor do ponto de vista tributário, olhando lá para frente, principalmente depois de 10 anos. Perfeito, é isso mesmo. Então acho que é isso, pessoal. Acho que a gente esclareceu bastante dúvidas aqui, aprofundou um pouquinho mais sobre esse tema de come cotas, mas se ainda tem alguma coisa que não está clara, se tem outra questão que a gente não abordou, não esquece de deixar pra gente aqui nos comentários, nos mandar dúvidas por e-mail, chat, que a gente vai estar respondendo sempre que possível. É isso aí, pessoal. Bons investimentos aí, conta conosco. Valeu, pessoal. Um grande abraço e bons investimentos. Um abraço.